Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí? Vamos pegar um cenário mais bacana aqui. E aí, galerinha? Tudo dominado? Vocês não devem estar aguentando mais ver minha cara, né? Caraca, meu irmão, esse bicho faz live toda hora. Gente, fala, galera. Fala, Henrique, beleza? Galera, a live de agora é basicamente sobre um pouco da minha história. A gente teve muitas lives aí sobre técnicas, revisões, sobre a assinatura ADN, que foi um sucesso, tá? Foi um sucesso, a gente tá com muitos alunos. E um dos motivos pelos quais eu resolvi fazer essa live foi justamente por isso. Tá? A gente tem gente que está virando nosso aluno aí e nem conhece o professor. Então essa live aqui é para vocês conhecerem o professor de vocês e se der para inspirar, ou se a minha história der para inspirar um pouquinho da trajetória de vocês, eu já vou estar muito feliz. Tá bem? Todo mundo me vendo e me escutando bem? Conteúdo, mais conteúdo não dá, né, gente? Vamos um pouquinho de história, que história é bacana. Histórias são bacanas. Não te conheço, quem és? Então o que é que tu tá fazendo na live, mulher? Vamos lá, se não conhece vai conhecer agora, tá? Bem, gente, o que acontece? A minha história de concurso, ela começa quando eu era criança ainda. A minha mãe dizia que eu ia ser juiz. Ela dizia que eu ia ser juiz e eu nem sabia ainda o que era, tá? Mas ficava com aquilo na minha cabeça. E o que eu tenho para falar do meu colégio, eu vou falar bem resumidamente, mas eu quero que vocês captem algumas coisas, tá bem? Captem algumas coisas, seja para vocês, seja para os filhos de vocês. O que é que eu trouxe do meu colégio que me ajudou para concursos públicos? 2 habilidades, mais ou menos 3. Saber bem português e matemática. Eu detestava ciências, ia sempre muito mal, médias muito baixas e tal, mas português e matemática eu sempre fui um bom aluno, sem saber que ia me servir tanto no futuro. Então, se vocês podem tirar, vocês que estão vendo a live, não mais, né? Mas ensinem aos seus filhos, ou então tentem aprender mais agora, ainda dá, tá bem? Português e matemática me ajudaram muito no meu estudo para concurso, e eu vou explicar por que já para vocês, tá? Fiz faculdade de Direito, passei logo de primeira na Universidade Federal do Ceará. Na Universidade Federal do Ceará, e aqui já entra, quando eu entrei, diria que o público, no caso os meus colegas, eles tinham um pensamento muito diferente de mim. O que acontecia? Muitos eram oriundos de escolas particulares, assim como eu, sendo que eu queria ganhar dinheiro logo, tá? Queria ganhar dinheiro logo, ao passo que eles queriam estudar e fazer uma boa faculdade. Mas eu não via aquilo ali com, não via aquele de modo muito eficiente, porque os professores, as aulas, era tudo muito solto. Eu não sei se algum de vocês, alguém fez faculdade federal aqui? Alguns devem ter feito, né? A daqui do Ceará, as aulas eram muito soltas. Eram muito soltas e não dava muito vontade de ir para aula, digamos assim. E eu botei na minha cabeça, não, eu vou me formar, mas o que eu quero mesmo é concurso público. Então, ainda no começo da faculdade, por volta do 3º ou 4º semestre, eu defini que queria concurso público. Mas não é definir daquele jeito, olha, eu vou fazer o concurso, mas também vou estudar bem para a faculdade. Não é assim. Foi uma escolha bruta. Eu quero concurso público. A faculdade vai ser feita de maneira muito displicente. Essa é a palavra, tá? Maneira muito displicente. E eu quero que vocês entendam, vocês vão ver ao longo do que eu vou falar para vocês, que muitas vezes, quando a gente faz as escolhas, a gente tem que sofrer as consequências dela. Qual foi a consequência para mim dessa escolha? A minha faculdade foi muito mal feita.
Eu fiquei em várias cadeiras, eu fiquei de final. Tipo, não foi uma ou duas. Várias mesmo. Quase todos os semestres tinha alguma cadeira que eu ficava de final. Porém, por quê? Porque eu dava mais atenção ao concurso público e na época eu já trabalhava como estagiário não, era terceirizado no fórum aqui de Fortaleza. Então, como é que era a minha rotina? Não sei se alguém tem tá nessa rotina, né? Faculdade, trabalho, estudo para concurso. Como era a minha rotina? Trabalhava no fórum de meio-dia às 6. Então, e eu gostava de fazer faculdade à noite, porque eu acho que alguns já viram. Eu nunca funcionei bem de manhã, tá? Então, eu acordava, acordava ali 8h30, demorava 1 hora ali pra me ambientar da vida, e aí dava um estudar ali de 2 a 3 horas e ia para trabalhar. Ou seja, estudava muito pouco, né? 9h30 até as 11h30, era perto, comia alguma coisa e ia pro fórum. Trabalhava de meio-dia às 6. O que acontecia no trabalho? E aqui mais uma outra dica para vocês. Entre as 3 coisas que eu fazia, faculdade, trabalho e estudo para concurso, qual é a que eu dava prioridade? Estudo para concurso. Então, no trabalho, não é que eu fosse um servidor ruim, mas eu não fazia nada a mais. Eu fazia tudo que o promotor queria. Eu estagiava no Ministério Público. Tudo que o promotor queria. Eu fazia. Ele pedia fazer, eu fazia rapidamente. E depois eu ia fazer o que eu não perguntava. Tem mais alguma coisa? Não. Eu ficava lá na época. Não tinha que concurso, mas tinha uns livros. Eu não sei se vocês vão ser dessa época. 2008, 2007, 2008. Tinha uns livros de questões. Então eu ficava lendo livros de questões. Tá? Eu acho que o concurso até tinha, mas eu não usava ainda. Beleza. Qual era a consequência disso? Então, o trabalho eu fazia só o simples ali. E na faculdade, em vários momentos, eu optava por sair da aula e ficar estudando na biblioteca. Tá? Eu estudava na biblioteca na hora da aula da faculdade. Com quem eu estudava? Com professores que eu não considerava bons e que não exigiam presença. Ah, Adalberto, mas isso é muito errado. Galera, aprenda a lidar com as consequências das suas escolhas. O meu foco era concurso, não era a faculdade. Eu fazia só o que eu precisava, o mínimo que eu precisava na faculdade. Ah, tinha uma cadeira que o professor exigia presença e as provas eram muito difíceis. Para essa eu estudava, eu não queria repetir a cadeira, para ela eu estudava. Para as que eram muito simples, não estudava. Focava no meu objetivo, concurso público. Então, eu tinha 3 atividades, das 3, eu dava uma prioridade absoluta a uma, por menos tempo que ela tivesse. Resultado, na base do erro e acerto, começava a estudar de um jeito. Ah, mas esse jeito não dá certo por isso. Começava a estudar de outro. Fazia simulado. Assim, quando eu falei para vocês das habilidades, eram 3. Era português, matemática, talvez eu não tenha falado da terceira. Eu aprendi a fazer prova no colégio. Por quê, Adalberto? Também as situações da vida. O colégio, ele pedia porque nas provas normais não eram de múltipla escolha as provas normais. Eram de escrever, fazer cálculo e tudo mais. Sendo que, como eu gostava muito de matemática, fui aluno de Olimpíada de matemática, e fui pro direito, né? Nada a ver, né? Mas o colégio inscrevia os alunos de Olimpíada, ele escolhia os melhores alunos da Olimpíada para fazer provas de escolas militares, tá bem? Vamos aqui. Pronto. A gente fica atrapalhando, a gente tira, né? Então, ele escolhia os melhores alunos das Olimpíadas para fazer as provas das escolas militares. E as escolas militares eram provas de múltipla escolha, tá bem? Então, as provas de múltipla escolha, fazer tantas provas naquele momento ajudou bastante para que eu me ambientasse com aquele estilo de prova objetiva. Frustrações de errar, ficar muito tempo pensando numa resposta.
e errar aquela resposta. Então, quando eu enfrentei isso em concurso público, eu já lidava com isso. Eu comecei a fazer provas ali 12, 13 anos. Quando eu comecei a fazer prova com 23, já eram 10 anos, 10, 12 anos enfrentando provas objetivas. Isso fez com que houvesse uma vantagem competitiva frente aos meus concorrentes, que passaram a lidar com provas objetivas praticamente no vestibular só. Tudo bem? E aí passaram a faculdade muito tempo sem fazer, quem não estudava diretamente para concurso público. Então, habilidades extra-estudo são muito importantes no estudo para concurso público. Não é somente estudar, galera. Não é somente estudar. E como vocês, quem estava aqui viu essa moça falando, tem muita gente que vai falar isso. Nossa, era um servidor fraco, era um aluno relapso. Mas por quê? Porque eu tinha muito definido o que eu queria para minha vida. Quem tenta fazer tudo, absolutamente tudo de uma maneira ótima, não faz nada direito. Ninguém é excelente em tudo. Ninguém é excelente em tudo. Assim, saibam fazer suas escolhas. Decidam o que vai servir para vocês, principalmente a longo prazo. Tá bem? Dito isso, passei no concurso, no primeiro concurso. Antes disso, fiz uma prova de TRE. A primeira prova que eu fiz foi uma prova de TRE. Aliás, minto. Foi uma prova de. Acho que foi da polícia, servidor da Polícia Civil, agente de polícia que teve aqui no Ceará em 2007, eu acho, uma coisa assim. Não passei. Fiquei razoavelmente perto, mas não passei. A segunda prova foi uma prova do TRE. Aí o que aconteceu com essa prova da polícia? Eu analisei a prova, vou vacilar em algumas coisas, vou estudar mais tempo. Contratei um cursinho, era a prova do TRE da Paraíba. Contratei um cursinho à época, cursinho famoso aqui no Ceará. E fui fazer, estudei uns 4 meses, estudei bem. Estudei mais ou menos aí umas 6, 7 horas por dia. Bem quanto ao tempo que eu tinha, né? Eu estava na faculdade, estava trabalhando. E aí eu fui muito mal nessa prova. Muito mal de ficar 10, 12 questões do corte. Mas aí, para você ver como é que são as coisas e como é que o acaso aparece. Essa história é engraçada. Eu tava voltando da Paraíba, eu sou de João Pessoa, né? Então eu tinha família lá, passei mais tempo lá, passei um ou 2 dias. E aí eu confundi o horário do voo em Recife. Quem é daqui do Nordeste sabe que João Pessoa tem uma malha aeroportuária muito ruim. Então não tinha voo direto de João Pessoa Fortaleza, eu precisava ir para Recife. E sendo que eu confundi o voo de Recife, era tipo 12h30, o voo eu achava que era 1h20. Aí eu perdi o voo. E aí eu tive que ocupar meu tempo. Pra vocês, é uma história que não tem nada a ver com o concurso, mas tem tudo a ver. É uma história que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E aí, eu, pra passar o tempo, fui numa livraria e comprei o livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Comprei ali, um livro barato e tal, não, vou ler isso daqui. Comecei a ler e gostei muito do livro. E na época tinha o Orkut, tá? Na época tinha o Orkut e aí eu entrei na comunidade do Orgulho e Preconceito. Delberto, que viagem é essa? O que é que isso tem a ver com o concurso? Espere. Entrei na comunidade do Orgulho e Preconceito. E aí eu vi uma moça lá, bonita, né? Um rosto muito bonito e tal. E comentei acho que era... Joguei um scrap pra ela. E ela respondeu e tudo mais. E a gente começou, pra resumir a história, começou um relacionamento à distância. Ela era carioca. E aí, primeiro namoro, né? Era o meu primeiro namoro. E aí ela tem que vir pro Rio e tal. E aí eu estava estudando pra TJ e TRE. Eu tinha estudado TRE, né? E aí ia ter o concurso do TRT do Rio e falavam que iam ter muitas vagas. Aí tinha perto do TRT do Rio, tinha o TRT da Bahia, 2008, tá? TRT da Bahia. Na época o TRT chamava muito. Eu não, vou mudar meu estudo para TRT. Basta só acrescentar trabalho, processo de trabalho.
E aí eu fui fazer essa prova, ia fazer as provas, a prova lá no Rio, né? Visitava ela e tudo mais. Resultado. Fui fazer a prova, fiz uma boa prova, era uma prova da CESP, ABCDE, passei na prova. Gente, eu só fiz essa prova no Rio porque eu estava namorando à distância. Se eu não tivesse perdido se eu não tivesse perdido o voo, comprado o livro, falado com ela, a minha história poderia ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu não sei se eu ia passar um concurso tão rápido. Chamaram no Rio de Janeiro, eu passei em 175. Chamaram 800 pessoas para técnico judiciário do TRT. 800 pessoas. E aí vai lá eu com 20 anos, eu ainda lembro, vocês vão receber essa ligação um dia, temos fé. Eu ainda lembro que eu estava indo para João Pessoa, que eu sou de lá, né? Então todo final de ano eu ia com os meus pais para João Pessoa. Quando eu estava entrando no carro, para você ver como a curva do esquecimento não incide sobre situações que ficam marcadas em você. Eu ainda lembro um momento, como se fosse hoje. Eu estava entrando no carro e o telefone toca. Ou era não sei se era esse, não, acho que o telefone toca. Aí o telefone do Rio, aí eu atendo, Alberto, tal. Você tem interesse em assumir o seu cargo no TRT do Rio de Janeiro? Eu, ui. Isso, a prova tinha sido em setembro. E dezembro chamaram, para você ver como era concurso naquela época. Eu, claro que eu tenho. Então, então você está sendo convocado, você vai se apresentar aqui salvo engano, se apresenta dia 23, entra em exercício dia 26 de janeiro de 2009. É a minha data de entrada no Serviço Público Federal. 26 de janeiro de 2009. Desde então, todos os concursos que eu passei foram concursos federais. Então foi TRT do Rio, MPU, Justiça Federal e MPF. Então, um acaso fez eu tomar posse, né? Para você ver. Acaso junto à competência e com a sorte e a competência com a oportunidade, né? E aí comecei a trabalhar no Rio. Consegui transferir minha faculdade por dei mais ou menos sorte também, tinha um programa chamado Mobilidade Acadêmica, então eu consegui transferir para o UFRJ. Tem algum carioca aqui, gente? Me falem aí se tem algum carioca. Vou falar como era a minha rotina. Deve ter alguém do Rio aqui, né? Eu trabalhava na Lapa, até hoje, eu acho que ainda é na Lapa o TRT. Tá? Eu trabalhava na Rua do Lavradio e eu ia para o UFRJ, que era perto da Central do Brasil, na Praça da República, ia a pé. E voltava para casa, eu morei em Copacabana, na época, morei em alguns cantos, mas mais tempo em Copacabana. Voltava para casa 10h30, pegando metrô na Central do Brasil, sem conhecer nada do Rio de Janeiro. Isso eu com 20 anos. Mas isso faz a gente crescer muito. Sabe como eu voltava para casa? Adivinha o que é que eu escutava voltando para casa, gente? Adivinha o que eu escutava no metrô? Aulas de direito administrativo no MP3. Era um MP3, eu não sei se é do tempo de vocês, é o precursor do iPod, tá? Em vez de era um aparelho desse tamanho, que eu acho que cabia 8 megas. 8 megabytes cabia no MP3. Eu voltava escutando lá a aula. Agora eu pergunto a vocês, ia entrar algum conhecimento na minha cabeça? Ia. Muito? Não, estava cansado e tal. Mas o que entrasse era lucro. É isso que dá você ter um objetivo na sua cabeça. Um objetivo. Qual era o meu objetivo à época? Era fazer outro concurso para voltar para o Ceará. Por quê, Adalberto? O programa Mobiliário Acadêmico tinha um período de vigência. Era um ano, prorrogável. Então eu não conseguiria me formar na UFRJ e eu não queria me formar no particular. Hoje eu vejo completamente diferente, tá? Hoje eu vejo, eu tendo um filho, eu matriculei no particular. Mas na época eu não queria. Eu queria focar na faculdade, me formar na universidade pública. E só podia me formar na UFC. Ou então pedir transferência para alguma outra. E aí não dava. Então o único tempo, nessa época, o único tempo que eu tinha para estudar
era essa volta. Por quê? Porque eu começava a trabalhar, eu saía de Copacabana ali 8 horas, então eu acordava, me arrumava e tal, não funciona de manhã, lembro? Então não funcionava, não conseguia estudar de manhã. Aí, escutando alguma coisinha no caminho pro trabalho, começava a trabalhar, não conseguia fazer nada no trabalho, foi melhorar depois de certo tempo, mas eu trabalhava em atendimento ao público. E aí você ou era atendimento ao público ou era catando petição. Não tinha sistemas eletrônicos, então eu tinha que sair catando petição lá na vara, procurando os processos cujas petições pertenciam àquele processo. E eu voltava muito cansado, galera. O corpo muito cansado. Então eu não conseguia parar, sentar e ler um livro. Eu não conseguia. Porém, escutar algo eu conseguia. Vocês percebem a diferença? Eu não preciso... escutar algo é um estudo muito passivo. Por isso que eu não recomendo videoaulas se você tem atenção plena. Se você tem atenção plena, vá para estudos um pouco mais áridos, mas que te servem mais. A videoaula ali, por exemplo, qual é o outro momento que eu escutava videoaula? Quando eu estava dirigindo. Eu não podia ler dirigindo, mas eu podia escutar. Eu não conseguia parar para ficar lendo no metrô, ia ser muito cansativo, mas eu conseguia escutar. Vocês percebem a diferença? Estão me acompanhando? Show! Trabalhei 1 ano e 10 meses lá no Tribunal do Rio. Sim, 1 ano e 10 meses. Aí detalhe, acabou o período da mobilidade acadêmica. Eu precisava voltar para o Ceará. E aí eu já estava decidido a abandonar o TRT. Por quê? Porque eu achava que passava. Eu achava que passava no concurso. Tá? Eu achava que passava no concurso. Se eu voltasse. Sendo que aí surgiu o MPU 2010. Se vocês procurarem MPU 2010 no Google, vocês vão ver, era tipo assim, 750 mil inscritos. Era bizarro. Todo o Brasil fez esse concurso. Sendo que aí o que é que eu enxerguei? Primeiro, eu não vou concorrer com essa galera. Segundo, que a prova era um estilo que eu sempre gostei, tá? Certo e errado. Certo e errado, estilo certo e errado, galera, aprendam isso. Sempre vai nivelar por cima. Sempre. Estilo certo e errado, sempre. Então, quem acha que está bem, prefira certo e errado do que ABCDE. ABCDE, você pode estar com muita sorte e chutar várias certas. O certo e errado é muito mais difícil acontecer isso. Por quê? Porque ele é muito mais diluído. Então você tem que ter muito mais sorte do que no ABCDE. É muito mais difícil acertar. E a prova era ABCDE do MPU. E aí, entendam, sobre foco, tá? Eu estava estudando na faculdade, eu estava escutando as aulas, mas eu não estava focado. O foco é algo que você não tem toda hora. A galera entende muito mal isso. Estou focado em estudar para Ministério Público. Estou focado em estudar para... Vou passar em 2 anos. Isso não é foco. O foco demanda muita energia. Você não pode estar focado toda hora. É impossível. É impossível. Então você tem que aprender a saber as oportunidades que você vai focar. Até aquele momento, desde o momento que eu tinha passado, quando eu estudei pro TRT, eu não foquei, tanto é que eu passei em 175. Não estava focadaço. Dei muita sorte porque chamaram muita gente. Sendo que esse concurso do MPU, eu vislumbrei assim, caraca, é a minha chance de voltar pro Ceará, a minha chance de voltar empregado. Aqui é muito importante, então o meu foco assim, ó, foi total, foram 3 meses de estudo. Tem um post meu, se vocês voltarem, procurarem lá no Insta, tem um post que eu falo dessa história. Rapaz, eu tava muito focado. Foram 3 meses que aí eu acordava cedo. Dormia cedo, acordava cedo, às vezes dormia tarde. Quando eu tava descansado à noite, eu estudava à noite. Quando eu não tava, dormia cedo para acordar cedo no outro dia. Então, foi um foco por 3 meses. O edital saiu em início de julho, foi menos de 3 meses. Prova meio de setembro.
Fiz a prova. Aí, outra dica para vocês, quem está achando para tribunais, tá? Eu não era formado ainda, tinha cargo de técnico e de analista. Eu achava que eu iria bem em direito, assim, manjava da parte jurídica e tal, sendo que qual era o meu diferencial, gente? Qual era o meu diferencial? Era o direito na época. Se quem está desde o início da live vai lembrar. Era o direito na época o meu diferencial? Não era. Muita gente devia saber mais direito do que eu. O meu diferencial era português e matemática. Sendo português e matemática, para qual prova eu vou fazer diferença? Técnico. Então, enquanto... Olha aí, tinha gente prestando atenção. Enquanto um monte de gente foi para analista... Aí eu, eu vou para técnico, porque o meu conhecimento vai fazer a diferença. O que se vai se cobrar em direito para analista pode ser algo que esteja além do meu alcance. Eu manjo, mas eu não estou manjando tanto como tem gente que está manjando. Para técnico, o que for cobrado de direito, provavelmente eu vou bem. Estratégia, escolhas. E foi muito assertiva essa escolha. Detalhe, fiz as duas provas, tá? Uma prova era sábado, outra domingo. Fiz as duas provas. Mas só estudei para técnico. Sendo o que aconteceu? E aí quase que eu meto os pés pelas mãos nessa. A prova de analista foi no sábado e a de técnico no domingo. Então, se a prova de técnico fosse no sábado, eu ia chegar descansado para fazer a prova. Sendo que a prova de técnico foi no domingo. O que aconteceu? No sábado eu fui fazer a prova. Fiz uma boa prova para o meu nível à época. E na prova do domingo... detalhe! Tem umas coisas que é bizarro. Na prova do sábado, eu fui de táxi, eu acho que meu pai deixou. Foi táxi, meu pai deixou. Aí quando eu cheguei lá, eu vi que tinha muita gente indo de carro. Algumas histórias interessantes. Tinha muita gente indo de carro. E era muito tranquilo. Estava aparentemente muito tranquilo para estacionar. Ok. No outro dia, decido ir de carro. Sendo que aí, no outro dia, eu saio um pouco mais tarde. E técnico tinha muito mais gente do que analista. Resultado, um trânsito desgraçado. Estacionei longe pra caceta. Não sei se vocês passaram já por essa situação, mas eu saí correndo, como se não houvesse amanhã. Por quê? Era a prova que eu queria. Na prova que eu queria, eu iria estar perdendo porque eu não soube calcular. Desde então, eu nunca mais fui de carro para uma prova. Traumatizou de um jeito... Cheguei fechando os portões. Quase aquela galera do Enem, fechando os portões. Detalhe que era num colégio que eu estudava, que era o Ari de Sá, aqui da Duque de Caxias. Chego todo suado, a prova era de manhã, tava todo suado, todo melecado. Tudo que eu peço a vocês para fazer, para chegar bem na prova, chegar tranquilo, nesse dia não aconteceu comigo. Depois sim, depois eu sempre chegava bem, mas esse dia não aconteceu. Começo a fazer a prova. Estava muito bem preparado, de fato, estava muito bem preparado. Faço a prova, sendo que aí tinha uma redação. E eu ainda lembro da redação. A redação era sobre planejamento tático, estratégico e operacional. Era o tema da redação. E eu sabia muito bem, sendo o que aconteceu. Por eu estar já muito desgastado, não era nem fisicamente, era da prova do dia anterior, que tinha sido muito pesado. Quando eu estava finalizando a prova objetiva, começou a dar uma dor de cabeça pesada em mim. Aí eu pensei, e olha a decisão rápida na prova, tá, gente? Olha, eu pensei, se eu for fazer rascunho, porque como é que era minha estratégia de prova aí? Era fazer a prova objetiva, primeira leitura, tá? Estratégia de prova, quem quer pegar. Primeira leitura matar as fáceis. Nessa época já era assim a minha estratégia. É assim que eu ensino hoje a vocês. E nessa época eu sempre fiz provas desse jeito. Sempre fiz provas desse jeito, porque eu já peguei no colégio. Matar fácil. Eu não vou ser reprovado porque erro questão idiota que eu sabia, só por falta de tempo. Eu mato as fáceis logo. E aí, eu normalmente matava as fáceis, fazia um rascunho da redação, não escrevia, rascunho ali, organizava mais ou menos, voltava, segunda leitura da prova, preenchia gabarito, deixava um ou outro que eu fosse chutar e ia escrever a redação.
E aí, se sobrasse algum no gabarito, a depender da situação, já era uma que eu teria muitas chances de errar, eu chutava. Mas quando eu cheguei no final da primeira leitura, começou a bater dor de cabeça pesada. Aí rapaz, se eu for fazer rascunho, for voltar para a segunda leitura e depois voltar para escrever a redação, não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E olha que nunca tinha dado, mas eu não vou conseguir porque realmente estava só aumentando. E você precisa de muita concentração para escrever uma redação. Precisa de muita concentração. E aí, agora, nessa hora, dei uma rezada assim, eu vou entrar sem rascunho. Eu só fiz um brainstorm bem rápido, o que era cada um, escrevi a redação sem rascunho, voltei, fiz uma segunda leitura muito rápida, chutei uma ou outra lá e entreguei a prova. Porque um problema de cansaço mesmo. Então não teve eu não tive nem a chance de mudar gabarito. Quando eu digo para vocês, tem um post que eu falo assim, nunca mude o gabarito, é porque normalmente quando você volta para as questões, se você estiver muito cansado, você vai avaliar mal. Então eu nem me dei a chance. Na época eu nem pensei nisso, mas calhou de eu não reavaliar de novo, então eu peguei e entreguei a prova, fui um dos primeiros a entregar a prova, e normalmente eu não faço isso, nem recomendo. Eu fico ali, entregar a prova ali, se for uma prova de 5 horas, eu entregava a prova 4 horas e 15, 4 horas e meia. Dificilmente eu era dos últimos a entregar. Dificilmente eu era dos últimos e nunca era o primeiro. Nunca fui o primeiro a entregar a prova. Tinha que saber aproveitar bem o tempo de prova. E aí eu entreguei. Voltei para casa, dormi a tarde inteira, porque a prova era de manhã, dormi a tarde inteira e pedi muito a Deus para dar certo. Aí, as coisas são muito engraçadas. Aí, beleza. Aí eu vim fazer a prova no Ceará, né? Podia até fazer no Rio, porque poderia fazer em qualquer lugar, mas vim fazer no Ceará, visitava minha família, voltei a trabalhar no Rio. Nessa época eu dividi apartamento com um colega de trabalho, Roque, que hoje é juiz do trabalho. E aí a gente gostava de sair na sexta-feira e tal. Aí, imaginem só a situação. O gabarito saiu e tal. Eu vi que tinha ido bem nas duas. Mas não tinha olho na vaga, não tinha nada, tá? Tinha correio web na época. Mas não dava pra fazer, porque era muita gente, muitas localidades, era para todo o Brasil. 750 mil pessoas. Aí saiu, aí o dia do resultado, tava lá atendimento ao público. Era uma tela lá aliás, um olho atendendo ao público e outro na tela dando F5 no site da CESP. Meu irmão, a CESP deu muita raiva. Nesse dia me deu raiva, muito raiva. Era uma sexta-feira e eu F5, 17 horas, nada. E cadê? Não sai. Site fora do ar. Passou o dia todo, quando era pra sair, site fora do ar. Por quê? 750 mil pessoas fizeram a prova. Vocês imaginam o tanto de gente que estava dando F5. O site caiu. Aí eu, puta que o pariu, meu. Não vai sair hoje, não vai sair no sábado o resultado. Não vai sair no sábado. Vou ter que esperar até segunda-feira nessa ansiedade. E eu tava muito ansioso. Por quê? Tava se aproximando no final do ano, eu precisava definir a minha vida. Por quê? Porque eu estava acabando os 2 anos. A mobiliária acadêmica, isso aqui eu não falei para vocês, a mobiliária acadêmica era 1 ano, prorrogava por mais 6 meses, sendo que ela não contava, o programa não contava para a universidade de origem. Então, era como se eu tivesse afastado da universidade de origem, você só pode ficar 2 anos afastado, senão você é jubilado. Então, meu tempo estava acabando, e eu, caraca, não acredito, vou ter que esperar mais 1 semana. Aí eu chamei Roque, eu acho. Puta merda, bora tomar uma. Aí era na Lapa, né? Aí a gente saiu, chegou em casa já, não tava bêbado, não tava não, mas tava bem animado. Chegou em casa umas 3h30, 4 horas da manhã. Aí eu abro o meu notebook, deixa eu ver se essa bagaça aqui não saiu. Quando veio, não tinha saído, galera. Saiu de madrugada o resultado. Eu lembro que eu tinha tomado umas, aí eu fiquei bom na mesma hora. Eu, pelo amor de Deus, saí. Vou ter que fazer o Excel.
O que é que era fazer o Excel? O Excel era pegar... eu entendia mais ou menos, né? Então fazer o Excel era você pegar a pontuação do pessoal, jogar no Excel, somar lá, botar umas formulazinhas e ver como é que foram as colocações. Tinha gente que fazia isso no Correio Web, sendo que era de madrugada, ninguém ia estar fazendo isso. Aí fiz um café, 4 horas da manhã, fiz um café, tomei água, tomei um banho, peraí que eu vou fazer esta bagaça aqui. Aí como é que a gente pesquisa, tá, gente? Eu fiz muito isso para os nossos alunos, né? A gente sai para detectar a nota de corte. Você vê a maior nota. Se você acha que foi bem, né? Obviamente, você vê a maior nota. Então você digita lá era uma prova de 120 pontos. Então eu colocava lá 110, não tinha ninguém. Então beleza, não teve ninguém. 109, 108, 107. Então ninguém fez mais do que isso. 106, 105, 104. 104 pontos foi o primeiro lugar. Ok? Então você anota lá 104. Aí tem uma pessoa. Aí 103,5. Lá tem 2 pessoas. 102, total. Tem isso. Tudo bem? Isso é assim que você calcula a nota se você acha que passou bem. Calcula a colocação. Aí eu peguei... O meu nome é Adalberto. Tá? O meu nome é Adalberto, então eu sempre fui o número 1 da sala. Sempre. Eu acho que só na alfabetização tinha um Abraão. Então eu era o número 1 porque era por ordem alfabética. E se você for ver a CESP, ela divulga a pontuação em ordem alfabética. E o meu nome estava primeiro. E quando eu vi a nota... eu sabia mais ou menos a minha nota na objetiva, mas eu tirei uma nota muito boa na redação, aquela redação. Aí eu, rapaz... a nota estava muito alta. Aí eu via os outros do lado, assim, sem nem botar no Excel, nem botar na procura. Tava muito mais baixo que a minha, pelo amor de Deus. Aí foi que eu fui melhorando ainda mais, né? O álcool foi se esvaindo, assim. Aí eu botei a pontuação, aí fui calcular as maiores do que a minha, né? Eu tinha tirado, salvo engano, 98 pontos, a média calculada lá. Aí eu coloco 98,5, tem uma pessoa. 99, nenhuma. É 99,5, tem uma. Não foi exatamente assim, não, mas foi essa a lógica, tá, gente? Aí quando eu coloco 100, ninguém. 101, ninguém. Ou seja, eu tinha sido terceiro lugar para técnico. Uma vaga. Era uma vaga para o Ceará. Aí eu, caraca. E tinha expectativa de chamar mais gente. Aí eu, pelo amor de Deus. Aí fui ver analista. Passei em 20º ainda para analista. Um prova que eu não estava estudando, mas é porque foi primeiro, né? Foi razoável. Aí eu, caraca, eu não tô acreditando. Terceiro lugar, tenho muitas chances de ser chamado. Pois, gente, vocês acreditam que Deus é tão grande, por isso que eu sempre tenho que dar glória a Ele. Ia ser jubilado. Se não me chamassem logo, eu ia abandonar, né? Eu pedi exoneração, ia interromper o meu tempo de serviço. Pois a prova, o edital saiu em julho, vocês podem conferir na internet. MPU 2010. Edital em julho de 2010, prova em setembro e me convocaram em dia 11 de novembro, ligaram para o meu trabalho, não foi nem para o meu celular, foi o meu trabalho, ligaram para a vara lá do trabalho no Rio, falaram com minha coordenadora, Adalberto, é a ligação lá do Ceará para você. Oi? Ligação do Ceará, eu já achando que era algo com minha família. Aí, opa, tudo bem? Não, aqui é do Recursos Humanos aqui do MPU no Ceará, você está sendo convocado. Oi? Setembro. Mas convocado, não, ai, que ótimo e tal. Aí quando é que tem que estar aí? Outubro, novembro e tal. Você tem que estar aqui próxima semana para assumir o cargo. Aí eu, pelo amor de Deus, meu irmão. 19 de novembro eu tomei posse. 19 de novembro de 2010. Eu fiquei no TRT de 26 de janeiro de 2009 a 19 de novembro de 2010. 19 de novembro de 2010 entro no MPU. Entro no MPU em Limoeiro do Norte. Problema. Limoeiro do Norte fica... Problema que eu não podia reclamar de nada. Estava tudo muito bom na minha vida. Não precisei sair do meu carro. Podia fazer a faculdade sem problema. 200 quilômetros, então eu trabalhava, a gente tinha uma folga na sexta, a gente conseguisse trabalhar 10 horas, né, diárias, então eu trabalhava 10 horas, como é que era o esquema? Eram 35 horas semanais, então a gente ia, passava 8 horas na segunda, 10 na terça, 10 na quarta, 7 na quinta. Problema,
como é que eu ia cursar a faculdade se não houvesse um entendimento dos professores, né? Eu fui falar com cada professor. A maioria entendeu. Teve uma que não entendeu. Família, tá? Eu acho que depois eu até achei ela gente boa, mas na época ela ferrou a minha... assim, eu não pude concluir em um semestre. Faltava só um semestre para concluir, tive que concluir em 2. Por quê? Fiz um semestre das cadeiras que eu precisava e no outro foi só a cadeira dela e eu tinha que... Segunda-feira eu ia trabalhar, terça à tarde eu voltava, Limoeiro fica a 200 km, terça à tarde eu voltava para Fortaleza, assistia a aula dela à noite, quarta de manhã, 200 km, voltava para Limoeiro, trabalhava quarta e quinta, sexta trabalhava, voltava para cá para assistir a aula dela à noite, terça e sexta à noite. Okay. Mas beleza. De corno, mas beleza. Ok, deu certo, me graduei. Sendo que o que aconteceu? Eu atrasei tanto a minha... Eu tinha perdido já um semestre na mobilidade acadêmica, tinha perdido um semestre com essa moça. E eu já tinha perdido semestre antes, porque eu mudei de turno e tal. Eu me formei 1 ano e meio depois da minha turma original. 1 ano e meio depois da minha turma original. Alguns podem pensar, poxa vida, formou 1 ano e meio depois, cara, não quer nada com a vida, né? Sendo que eu me formei 1 ano e meio depois, tendo já passado e sido empossado em 2 concursos. Ao passo que muitas pessoas que se formaram e entraram comigo ainda estavam estudando para concurso. E eu digo uma coisa para vocês, gente. A vantagem competitiva que se tem sendo concursado, enfrentando outros concursos, é muito grande. Sempre que eu ia fazer prova e tinha gente que ainda não tinha passado, eu tinha uma vantagem competitiva. Por quê? Porque quando eu passasse, se eu não passasse aquela prova, na segunda-feira eu estaria trabalhando, ganhando meu salário. E tinha gente que estava pressionada a passar. E a pressão sempre vai prejudicar. Sempre vai prejudicar, tá bem? Então, se você pode passar no concurso mais simples, nem que seja muito simples mesmo, mas que te dê aquela estabilidade, faça ele, tá? Não seja muito, não sei nem se é arrogante a palavra, mas às vezes a gente é muito exigente, A gente é muito, só quero passar para juiz, só quero passar, como tinha um colega meu, não vou contar a história que já contei algumas vezes, colega meu só queria passar para procurador da República. Você se coloca uma pressão muito grande, tá? Então tente não se colocar essa pressão. Então eu me formei atrasado, mas já tinha um cargo. Quer que eu faço depois que eu me formo? Vou estudar para outro concurso? O que é que vocês acham, gente? Eu me formei graduei em novembro de 2011. Eu graduei agosto de 2011 eu graduei. Entrei em janeiro de 2006, 6, 7, 8, 9, 10, 5 anos e meio. Teve gente que se formou em 4 anos. O que é que eu vou fazer depois da minha graduação? Vou continuar estudando para concurso? Não. Vou conhecer o mundo, tá? Adalberto, não sei o que, tá inventando. Não. Qual era a minha ideia? Olha o que eu pensava. Tem situações aqui que se eu não fizer agora, se eu for fazer depois, não vai ter a mesma graça. E o que aconteceu? Na época tinha um amigo meu, um grande amigo até hoje, que estava fazendo intercâmbio na Itália e vivia me chamando para ir visitá-lo, para a gente fazer uma Eurotrip, né, pela Europa. E eu nunca tinha viajado para o exterior. 2011, tinha 23 anos. E aí foi uma das melhores viagens da minha vida. Eu ia me arrepender muito se eu não fosse. Já tinha um cargo estável. Por que eu ia querer apressar muito a minha vida? Então, escolhas, tá? Foi algo que me fez muito bem. Viajei para lá, viajei para a Argentina com meu primo, foi uma viagem excelente também. E aí, foi 2011, 2012, quando eu viajei para a Argentina, eu já tinha voltado a estudar levemente.
Eu já tinha programado a viagem, sendo que eu já tinha me formado, passei meio um ano curtindo. Um ano curtindo. Adalberto, não tô, mas por que? Não é melhor emendar, não? Pode até ser que você ache interessante emendar, dependendo dos seus objetivos. Mas eu nunca parei a minha vida para estudar para concurso. Nunca parei. Parei no sentido de parar 1, 2, 3 anos. Eu parava 2 meses. 1, 2 meses. Focado ali. Mas não dá para parar. Então o estudo fazia parte. Eu continuava curtindo minha vida, mas o estudo fazia parte dela. E aí eu tinha 30 dias de férias no ano. Era 10 dias, depois que eu voltei a estudar, né? 10 dias para aproveitar, viajar para algum canto, 20 dias para estudar. Programava sempre férias antes de alguma prova. Eu fui para essa viagem na Argentina e aí eu voltei e ia ter o concurso da Justiça Federal 2012. Justiça Federal 2012. Aí eu já tinha alguns colegas que falaram que a profissão de oficial de justiça era uma profissão muito boa. Tinha na lista, nesse Inter eu fiz alguns outros concursos, tá, gente? Não passei. Fiz, quando eu era técnico no MPU, eu fiz para... quando eu era técnico do TRT, eu fiz para técnico do TRT do Ceará, não passei, foi uma prova que eram 60 questões, eu fiz 58. Olha, essa história eu até pulei, mas foi engraçado. TRT 2010, aqui a gente fala de reprovação também, tá? Não tem essa não. TRT 2010. E vocês podem... A live vai ficar salva e depois vai... Tá tudo verdade. Os anos eu tenho certeza. TRT 2010. Teve a prova. Eu trabalhava no Rio. Já queria voltar para o Ceará por causa da situação que eu falei para vocês. E aí eu viajei para fazer a prova. Fiz a prova. A prova tava ridícula. Agora não era pouco ridículo não. Era muito. Ah, Adalberto, você é muito boçal. Galera, achar as coisas fáceis não é ser boçal não, tá? É ser realista. Você tá se iludindo muito. Você não pode. Você pode achar as coisas fáceis. Até porque faz parte da identificação de deficiência você saber o que é fácil e o que é difícil. A prova estava muito fácil. Até a questão 50, eu tinha fechado toda a prova. E aí, das 50 a 60 era o processo do trabalho. Eu trabalhava com isso. Porque eu trabalhava no atendimento ao público. Então eu tinha que explicar o processo do trabalho ao público. Eu entendi muito bem, eu pensei, agora eu me consagro. Assim, o que aconteceu? A prova estava fácil. E aí eu trabalhava com atendimento ao público e a prática, às vezes, é diferente da teoria. E aí eu fui resolver a prova pensando na prática, porque eu sabia muitas coisas que aconteciam na prática. Resultado, errei 2 questões. Agora, errei 2 questões de processo de trabalho. Digam para mim para qual posição eu fui errando essas 2 questões. Errei 2 questões numa prova de 60. Para qual posição eu fui? 460. 17 pessoas fecharam essa prova. Tá? 17 pessoas fizeram 60 pontos. A prova estava muito fácil. Eu fui para 430. 4 posição em números ordinais, como é? Quadrigentésimo, sexagésimo. Deve ser alguma coisa assim. 460. Por isso que eu digo a vocês, não confiem em a pessoa que diz, antigamente as provas eram muito fáceis. Teve prova agora da PGE Paraíba, procurem aí, prova agora ano passado. Corte, 88. Prova, ridícula também, muito fácil. Polícia Civil do Rio Grande do Norte, 84, foi 85 corte, salvo engano. Prova muito fácil, teve aluno nosso que fez 92. Aluno do método ADN. Existem provas fáceis hoje, assim como existia antigamente. Não caia na balela, hoje está muito mais difícil. Você pode dizer que hoje podem chamar menos gente. Ok, concordo. Não tem nenhum concurso que chama 800 pessoas como chamava o TRT. O concurso TRT que chama? Não tem. Concordo. Mas o nível das provas, ele continua, algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Ok? Ok.
E aí eu fui para 460, fiquei muito puto nessa época. Mas enfim, aí fui fazer a prova de oficial de Justiça Federal. Setembro de 2012. Lembro a data ainda. 23 de setembro de 2012. Era a primeira prova que eu ia fazer na real, quando eu voltei a estudar, tá? Na real, eu não fiz nenhuma prova antes. Ao contrário do TEC do MPU, que eu já tinha feito algumas antes, querendo voltar e tudo mais, fui reprovado. Fiz TEC da Justiça Federal, fui reprovado. Quando eu passei no MPU, eu não tinha feito nenhuma prova até esse momento. E aí, não foi um estudo bem feito. Não foi um estudo bem feito para essa prova. Eu não considero que esse estudo foi bem feito. Era uma prova da FCC. Prova TRF 2012. FCC. Oficial de Justiça, que o pessoal falava, trabalhava pouco e tal, queria já algo nesse sentido. E aí, gente, eu saí no dia anterior, cheguei em casa mais tarde, mas a prova era tarde, tá? E aí eu fui fazer a prova totalmente descompromissado. Totalmente mesmo. Aí eu quero que você entenda. Deve ter acontecido com alguns de vocês, sempre que eu falo dessa história, sempre aparece. Aconteceu isso comigo em tal prova. Eu fui fazer a prova, eu quase não ia. Não sei se eu vou fazer essa prova, só porque gastar ali 4, 5 horas. Mas beleza, eu vou lá fazer. O que é que aconteceu nessa prova? E eu explico tranquilamente que não foi algo, digamos, não foi tanta sorte assim. Não, até foi por causa do estilo da prova. A prova, a FCC na época tinha um negócio chamado desvio padrão. Hoje eu acho que nem pode mais ter, salvo engano. Eu acho que tem um negócio assim que nem pode mais ter. Pelo menos as bancas não estão fazendo. O que é que era desvio padrão? Eles pegavam a matéria mais difícil da prova e essa matéria valia mais pontos. Para vocês terem ideia, a matéria mais difícil, qual era a matéria mais difícil? Aqui as pessoas erravam mais. Não é o que eles consideravam, a que as pessoas erravam mais. E a prova de direito valia 3 vezes a prova de conhecimentos gerais. Eram 30 questões de conhecimentos gerais, 30 de direito. A de direito inicialmente valia 3 vezes, sendo que aí com o desvio padrão elas ficavam relativamente equilibradas. E aí o que é que houve, gente? Vê se vocês adivinham o que é que houve. Quem está desde o início. O que é que houve nessa prova? Quais foram as matérias que vieram muito difíceis? Quais foram as matérias que vieram muito difíceis? Eu estava sem estudar, foi um estudo muito mal feito, estudo bem nas coxas e tal. Estava sem estudar há algum tempo. 30 questões de português, raciocínio lógico e informática. 30 questões de constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Quais foram as matérias que vieram bem difíceis? Vamos, gente. Deduzam aí. Com a história que eu contei já para vocês. Matemática, português e informática. A prova veio muito difícil. Muito difícil. Sendo que eu sempre também era muito bom em informática, tá? Eu sempre gostei muito de computador. Eu fechei a prova. Cheguei muito descompromissado. Por quê? Porque português e matemática eu não desaprendia, gente. Eu não desaprendia. Português e matemática você não desaprende. Não desaprende se você teve uma boa base. Você não vai lembrar regras meio específicas, mas no geralzão você vai lembrar. Era português, raciocínio lógico e informática. Eu fechei a prova, 30 questões. E elas foram muito difíceis para os outros. Lembre-se, é prova de analista, não é mais prova de técnico. Quem é que faz prova de analista, oficial de justiça? Só gente formada em direito. Qual é o normal da galera formada em direito? É saber muito ou pouco matemática. Pouco, né? Português até sabe bem, mas matemática eu sou uma exceção, porque no colégio eu fazia Olimpíada de Matemática. Então, é normal a galera errar mais. E vieram 10 questões de raciocínio lógico, coisa assim, vieram mais questões difíceis. Resultado, a prova de raciocínio lógico foi a mais difícil. Pontuou muito bem, porque tinha um desvio padrão, e eu subi muito a minha nota. Eu mesmo errando 3 questões de direito, detalhe, 3 questões idiotas, tá? Porque a prova de direito estava fácil. Errei 3 questões, porque como eu estava algum tempo sem estudar, não estava no ritmo, né? Errei 3 questões, mas mesmo assim eu passei em 11º.
oficial de Justiça Federal no Ceará, era regionalizado, era por estado. E aí eu passei em 2012, e em fevereiro, de setembro de 2012, aí trabalhei em eu trabalhei no MPU final de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, até 2014, fevereiro de 2014, 14 de fevereiro de 2014, esse ano que era o aniversário do meu avô, que tinha falecido um tempo antes. Mas era o aniversário do meu avô, 14 de fevereiro de 2014, eu tomo posse como oficial de Justiça Federal, tinha passado 11º. E aí pronto. Antes disso, né? Fiz a prova, passei, e aí recomecei a estudar, tá bem? 2013, fui viajar, fui pros Estados Unidos, 2014, viagem também muito bacana. Viajava, pegava aqueles 10 dias para viajar, mas voltei a estudar. E aí voltei para estudar para que prova? Detalhe. Gente, se quiserem dormir, tá? Aqui é porque eu tô bem de boa. Aí não tem final. Eu vou até o final da história, tá? A live vai ficar salva. É diferente das outras que tinham tempo para acabar, essas aqui não tem não. Mas eu acho bacana, pode ajudar vocês em algum momento. Quando eu passei, quando eu fiz a prova, né? Eu passei em 11º, não passei nas vagas, era só uma vaga. Eu voltei a estudar. Aí, quando eu estava no MPU, eu decidi que queria ser procurador da República. Se vocês vão lembrar ou não, era a época da Lava Jato, que tinha começado, 2013, tá? 2013, 2014. E eu trabalhava com um procurador que eu gostava muito, eu achava um cara sensacional, continuo achando, o Luiz Carlos. E aí, me animou muito, eu quero trabalhar com isso, gosto muito. Mas eu comecei a estudar para procurador da República, gente. Nessa época eu já ia ter 2 anos de mais ou menos de prática. Eu comecei a estudar para procurador da República. Não. O que é que eu fiz? Sim. Aí em 2012, setembro. 2013, março de 2013, teve uma prova, 27º concurso. Aí eu fiz a prova, eu tinha voltado a estudar, estudei para procurador. A gente acaba puxando umas coisas à memória. Estudei ali de outubro a março, 5 meses, estudei para procurador. Não passei por... Estava muito pesado civil, não fiz o mínimo em civil. Não fiz o mínimo em direito civil. Sendo que o que é que aconteceu? Olha só, importante essa parte, tá? Eu não passei. Aí eu fui ver a segunda fase do MPF. Fui ver a prova de segunda fase. Se vocês verem uma prova de segunda fase do MPF, se você não já fez prova, não está habituado, é uma prova meio de outro mundo, assim, sem pé nem cabeça, eu acho. São perguntas muito maluconas e tal, principalmente em constitucional. Aí eu olho, rapaz, se eu passasse, eu ia levar uma P muito grande nessa prova aqui. Eu não estou agora, neste momento, me considerando capaz de passar numa prova nesse nível. Porque eu tinha voltado a estudar há relativamente pouco tempo, né? Tinha feito passado ali 10 mil e tal. Para qual concurso eu acho que eu estou bem? Aí eu fui testar. Ou seja, eu não defini, galera. Eu não defini. Olha, quero ser juiz. Eu queria ser procurador da República. Vi que ainda não estava no nível. Por quê? Porque eu vi a segunda fase como era. Eu não consegui desenvolver praticamente nenhuma resposta daquelas ali. E aí eu fui testar. Fiz magistratura. Fui razoável. Delegado eu acho que eu não fiz. Fiz magistratura. Fiz a defensoria. Fiz o prova de delegado eu acho que eu não tô lembrando. Não tô lembrando ao certo. Fiz delegado, defensoria. Fiz magistratura, defensoria, Ministério Público Estadual, que eu fui parecido com magistratura, e fiz uma prova de procuradoria. A prova de procuradoria eu fui muito bem. Por quê? A prova de procuradoria cobra muito administrativo e constitucional. E quais foram as matérias jurídicas que eu sempre estudei desde 2008? Constitucional e administrativo. Nunca tinha parado para estudar. Eu continuava ali na Lei 8666. Então cai muito em procuradorias. Então o complemento ali, tributário, a parte de tributário, ela é muito curta para estudar. O direito tributário em si o que é longo para estudar, gente? O que é longo para estudar? Penal e processo penal. A meu ver,
Tributário é relativamente curto. O código tributário na assinatura a gente faz em 2 leituras, 2 horários para você ler o código tributário todo. Colocando uma carga horária razoável, né? Então, é repetição e tal, não tinha muito segredo. Fui muito bem na prova de procuradoria que fiz e aí comecei a estudar para procuradoria. Fiz prova do Bacen 2013, meio ali de 2013. Aliás, fiz umas provas que eu não vou lembrar agora, fui reprovado. Aí a prova do Bacen eu fui aprovado na primeira fase. Fui fazer a segunda fase. Olha como são as coisas. Aí, Bacen, né? Banco Central. Qual foi a matéria que eu estudei muito? Direito financeiro, tá? Cai muito no Bacen. Estudei bastante direito financeiro. Não é nem tributário, é financeiro. Justamente porque é banco, né? E aí eu estudei muito, mas não passei na segunda fase. Fiquei ali por uns 2 pontos e tal. Mas via que estava no rumo. Por quê? Eu tinha começado a estudar há relativamente pouco tempo. Tinha voltado a estudar ali em 2012. No meio de 2012. Fiz a prova do MPF, não passei. Fiz umas provas de procuradoria, não passei. Fiz a prova do Bacen, passei na primeira fase. Então, concorda comigo que o meu jeito de estudar estava dando certo? Estava dando certo. Então, eu estava validando a minha maneira de estudar. Estava validando. Eu validei a minha escolha por procuradorias. Por quê? Porque eu passei na primeira fase de um concurso difícil, que já pagava muito bem. Tá? 2003. Sendo em 2003 eu ainda era técnico do MPU, trabalhando lá em Limoeiro. A gente não foi removido trabalhando lá em Limoeiro. Fevereiro de 2014 eu tomo posse como oficial de justiça. E a oficial de justiça, a rotina ficou bem tranquila. Porque, por mais que eu trabalhasse fora do município, né? Eu já trabalhava em Limoeiro, mas eu fui trabalhar inicialmente em Tauá, sendo que a remoção na Justiça Federal aqui no Ceará é muito mais rápida do que a remoção do MPU. Muito mais rápida. O MPU, eu fiquei 4 anos lá parado, a Justiça Federal com 2 meses em Tauá, que é uma cidade do sertão aqui, eu removi para Limoeiro. Removi para Limoeiro, a cidade que eu já tinha trabalhado 4 anos e que eu conhecia, tinha amigos, sendo que agora eu estava trabalhando no prédio do lado. O MPU era do lado, hoje não, eu acho que não é mais, mas o MPU era do lado da Justiça Federal, em Limoeiro do Norte. E aí, em vez de ir para o prédio do MP, eu ia para o prédio da Justiça. E aí eu ia para Limoeiro na terça de manhã, cumpria mandados na terça, na quarta e voltava quinta de manhã. Quando às vezes não voltava na quarta. O bom de ser oficial de justiça é que você não depende de ninguém, você não tem ponto. Então você faz o seu horário. E eu ia normalmente nesses dias. Detalhe, viagem. Eu pegava uma viagem de 2 horas, né, 2 horas e meia para Fortaleza e Limoeiro. O que é que eu ia escutando no carro, gente? Sertanejo? Também, que sertanejo é top. Mas escutava muita aula. Como é que eu fazia com as aulas? As aulas, na época, eu não tinha ainda no meu carro a entrada de pendrive, né? Não tinha ainda, eu acho que não tinha. Aí eu gravei uns CDs. O que é que eu fazia? Eu comprei um curso, na época o curso do... Não sei se foi o ênfase, alguma coisa assim. Aí eu comprei o curso mesmo, tá? Não foi esses pirateados, coisa do tipo, não. Comprei o curso e eu gravava. Olha só a mão de obra. Eu gravava a aula, tinha um aplicativo chamado Camtasia. Aí eu entrava, porque o ênfase, quem comprava mesmo, né? Ele era bloqueado para baixar, né? Por causa da piratear. Aí, pra eu conseguir gravar a aula e conseguir assistir depois, eu tinha que pegar um aplicativo que gravava o som que saía do computador, era o Camtasia. Aí eu gravava a aula do professor, deixava lá gravando, tirava o áudio para pegar, colocava um fone para pegar o áudio no, digamos, no microfone, né? Era um aplicativozinho, esse Camtasia era um aplicativozinho, ele pegava no microfone. Aí eu ficava estudando alguma outra coisa. Tá? Por quê? Porque com atenção plena você não vê videoaula. Repita comigo. Você podendo ter atenção plena, você não vê videoaula. Atenção plena, não vê videoaula. Desde o início eu fiz assim. Porque a videoaula é um custo-benefício muito ruim. Você gasta muito tempo e às vezes você pega muito pouca coisa. Você vai demorar muito a repetir, não há um direcionamento, um filtro, enfim.
Mas eu sabia que para as minhas viagens era bom, porque eu não podia ter atenção plena. Eu só tinha o meu ouvido, eu não tinha o meu olho que tinha que estar na estrada. Então eu gravava as aulas para ir escutando no carro. E é bom que tinha um pessoal, uns colegas meus ainda do MP que iam comigo de carona e detestavam, né? Todo mundo dormia nas aulas. E eu ia lá bem de boa escutando. O que entrasse era lucro. O que entrasse era lucro. Também assisti várias aulas. Eu gravava Saber Direito, né? Que é um quadro do YouTube. Eu gravava as aulas. Lembrava que gravávamos lá desapropriação, eu estava estudando para procuradoria. Gravava algumas coisas que eu achava que eram pertinentes. E aí eu comecei a estudar com mais afinco, tá? Porque eu tinha mais tempo agora. Eu até coloquei o meu cronograma de estudo para o MPF. Mas antes de passar no MPF, eu com mais tempo, eu tinha passado bem no Bacen, né? Aí fui aprovado na PGM Recife. Foi aprovado, não dentro das vagas, mas foi aprovado, né? Contava como título. PGM São Paulo, eu fui um dos primeiros da prova objetiva. Fui 15º na prova objetiva. Sendo que a subjetiva me ferrou, né? E aí, vai até ter a segunda fase PGM São Paulo, cuidado. A subjetiva me ferrou lá. Eu fui enxergar pelo em cabeça de ovo e errei a peça. Aí desci para 200 e pouco. Sendo que eu tava já num nível, gente, muito bom. Um nível muito bom. E tava tudo sendo validado, porque eu tava crescendo pontuação. E aí eu fui fazer PGE da Bahia. PGE da Bahia eram 16 vagas, salvo engano. Eu fui 7º lugar. Ou seja, garanti minha aprovação em um cargo muito bom, com um salário muito bom. Para qual concurso eu vou estudar agora? MPF. Tudo bem? Então, agora eu tenho tranquilidade. Beleza, é aquele bicho de 7 cabeças. Ok, mas a pior situação que vai acontecer aqui é eu não passar e já ter um cargo muito bom, porque eu já tinha passado dentro das vagas, havia direito subjetivo ao tomar posse. Começa a estudar para o MPF. Como é que foi a minha estratégia para o MPF? Eu formei uma base muito boa nas matérias de procuradorias, que eu estava estudando para procuradorias. Então, constitucional, parte mais, sem ser a parte o constitucional do MPF é um pouco diferente, mas o constitucional mais básico, administrativo, processo civil, tributário, eu estava muito bem. E eu sabia que no MPF se cobrava muito pesado penal, processo penal, internacional e direitos humanos. Tá? São as 4 matérias. E constitucional também é mais... as que são mais diferentonas são essas 4. Na verdade não, dá para acrescentar constitucional também. 5. E aí eu comecei a estudar pesado essas matérias por um material chamado GRAAL. Tá bem? Por um material chamado GRAAL. O GRAAL é basicamente, o pessoal acha que é uma coisa de outro mundo. Não, os candidatos daquele concurso, eles se reúnem, pegam o edital do MPF, dividem entre eles e cada um escreve sobre determinado assunto. Tá? Cada um escreve sobre determinado assunto. E aí, eu peguei o material do GRAAL do concurso anterior e comecei a estudar ele, repetição espaçada. Tá? Eu não pegava manuais e tudo mais. Eu pegava o GRAAL e começava a ler essas matérias mais diferentes. E baixei todas as provas do 17º concurso até o 27º concurso. Eu baixei e organizei para resolver nos 8 meses que eu tive de preparação. Todas as provas. Resolvendo mês a mês com um simulado. Sabendo o lance dos nossos cursos que eu coloco, o nível de dificuldade, eu tirei dessa época, galera. As provas se você pegar umas provas do MPF, são umas provas absurdas. Umas questões absurdas. Aí eu pegava e ia ver lá no que concurso. Peraí, deixa eu ver o nível de dificuldade dessa questão. 20%. Isso aqui eu descarto. Não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é alguma coisa muito boba que eu errar. Isso é estratégia. Tá? Organizei meus estudos assim, GRAAL, repetição espaçada, analisava, corrigia a prova integralmente, que é algo que muita gente deixa de lado, galera. As provas que você fizer, corrija integralmente. Sabe o que é corrigir integralmente? É você pegar se a prova tem 100 questões e tem 5 itens em cada questão, são 500 itens. Eu quero não, né? Se eu fosse o professor de vocês, no curso,
Se eu vou professor, eu quero que vocês corrijam um a um, sabendo qual é o motivo do erro ou do acerto de cada item. Isso melhora muito o desempenho. Não é só quando você começa a aumentar, é porque você tem uma certa lógica no seu estudo. Aí tem uma galera que pega, vai fazer uma prova, um momento mais importante da preparação dela, aí fica puto depois que vai mal, joga a prova no lixo, não quer nem olhar pra cara da prova. Não é assim, tá bem? Corrigir minuciosamente todos os simulados, imagina a prova. Chegou na prova. Vou fazer a primeira fase aqui no Ceará, e aí sai o gabarito preliminar. Eu fico a 2 questões do grupo 1, 2 questões do mínimo, né? No MPF, quem faz o mínimo passa, tá? Sendo que a sistemática de pontuação é diferente. A cada 4 errados, você perde 1 ponto. Se você errar 3, você não perde ponto. É diferente da SESC que tira cada questão errada, você perde meio, né? No MPF, não. Se errar 3, você não perde ponto. Se errar 4, você perde 1 ponto. Aí eu não passei no grupo 1, que é justamente constitucional, eleitoral e direitos humanos. Eleitoral veio difícil também. E justamente em eleitoral tinha umas questões meio absurdas. Assim, questões que, a meu ver, estavam flagrantemente erradas. E não somente eu achei isso. Uma galera achou isso. E aí a galera se reuniu e foi entrar no Conselho Nacional do Ministério Público para pedir as anulações. Sendo que eu, na época, eu lembro que foi uma zona que não foi... O pessoal entrou de gaiato e foi uma porrada de questões para análise do Conselho Nacional do Ministério Público. E aí até o relator votou com a gente, anulando as questões de eleitoral e uma questão, acho que, de tributário, sendo que o revisor foi divergente e todo mundo seguiu o revisor, ou seja, a gente perdeu no Conselho Nacional. Aí o que é que eu fiz? A gente tinha a petição do Conselho, que a gente usou para entrar no Conselho Nacional do Ministério Público. Aí eu peguei a petição e disse, pera aí, rapaz, o não eu já tenho. Deixa eu tentar entrar na justiça. Se não der, paciência. Editei, mudei ali, entrei na Justiça Federal. Agora, olha só o que eu usei de estratégia também. Eu entrei na vara que eu tinha o meu domicílio necessário. Porque imagina só, se eu entrasse em Fortaleza, eu não ia conseguir falar com o juiz. Tal. E eu digo, eu entrei, porque eu fiz a petição e pedi para um amigo meu entrar, né? Já que eu não podia advogar. Eu não conhecia o juiz da vara porque eu era oficial de justiça. Não conhecia muito os servidores também, né? Porque eu não conhecia muito o pessoal da justiça. Conhecia mais o pessoal do MP. Como oficial de justiça a gente não conhece. Mas eu tinha acesso a eles. E aí o que é que eu fiz? Entrei com a petição lá no meu domicílio necessário, que era Limoeiro do Norte. E aí fui falar com o juiz e explicar a situação. Aí ele olhou assim, tá, eu vou analisar aqui e depois você vê. Foi muito sério, né? Mas você sabe que há uma jurisprudência do STF que está vedando revisão de prova objetiva. Aí tudo bem, doutor, mas essa questão aqui está bem absurda. Até pode usar, eu usei a fundamentação do relator, né, também. Além de usar a nossa petição, eu usei o que o relator usou lá no Conselho Nacional. Aí ele, não, tudo bem, vou analisar. Mas depois não falou mais nada. Eu acho que ele estava com receio de poder parecer, mas é porque trabalha na vara e tal. Ele não falou mais nada. E eu agoniado, porque a prova estava se aproximando. Agora, olha só, como é que eu ia estudar para uma prova que eu não sabia nem se iria fazer, uma prova de segunda fase? Detalhe, não tinha passado ninguém no Ceará. Não tinha passado, a prova do MPF nacional, né? Então, se tem gente que passa para a segunda fase, eles organizam, mas não tinha passado ninguém. Então, nem o MPF estava preparado. Quando sai a decisão do juiz 2 dias antes da prova. E ele decidiu, ele não colocou para o assessor, né? Ele decidiu porque eu acho que ele devia imaginar que o assessor me conhecia ou alguma coisa do tipo, ou que eu estava aperreando. Aí ele decidiu, e quando ele decidiu, o assessor me ligou. Adalberto, tu tá estudando porque o juiz deferiu. Aí eu, caraca, meu irmão. E eu tava estudando. Porque eu pensava assim, olha, no máximo que vai acontecer é eu não poder fazer a prova e vai servir para o próximo concurso. Sendo que saiu 2 dias antes. Aí o que é que eu faço? Como eu conheci o pessoal do MPU, porque eu tinha sido servidor aqui, aí eu levo a decisão, me manda a decisão, imprimo a decisão e levo lá para o
o procurador-chefe, é o seguinte, vocês têm que organizar a prova aqui, porque eu vou ter que fazer a prova no final de semana. Isso aí era quarta, quinta-feira. E eram 4 dias de prova. Aí ele, não, tudo bem, tal, organizou, fiz a prova no auditório. Essa prova é engraçada, eu sempre gosto de falar a história, que eu fui fazer a prova, aí o primeiro dia, qual foi o problema que aconteceu? E detalhe, eu nunca tinha feito prova de segunda fase de Ministério Público, né, e tal. Não foi, o único contato que eu tinha tido foi um contato meu ruim lá atrás, quando eu tinha ficado assustado com a prova. E eu fui fazer no primeiro dia, a prova do MPF é uma peça, 6 questões, tá? 4 dias. Então, se você calcular tudo, são 4 peças ou dissertações, 4 peças ou dissertações e 24 questões para fazer em 4 horas, salvo engano, ou 4 ou 5 horas, não vou lembrar agora. Mas é pouco tempo, tá, gente? Eu comecei a fazer, aí fiz as questões meio malucas lá em Constitucional, aí fui fazer a peça. Sendo que a peça, o MPF, ele tem umas coisas que, não sei, o número de linhas, tem o enunciado, aí eles colocam o número de linhas na parte da frente e colocam o número de linhas atrás que é diferente, sendo que, digamos que o espaçamento é de um jeito que eu calculei, errado o número de linhas. Resultado, eu estava fazendo já a peça, aí escrevi, tinha feito rascunho, né? Eu fiz rascunho, né? Eu faço rascunho. Fiz rascunho, quando eu estava quando eu estava assim, mais ou menos no meio da folha, eu cheguei e gelei, galera. Gelei pesado. Aí eu fui contar o número de... Não era isso. Sabe o que era? Lembrei. O rascunho, a formatação do rascunho era diferente da formatação da prova. Então eu escrevi um determinado número de linhas lá no rascunho, quando eu fui passar para a prova era diferente. Aí tipo, eu tinha escrito as 60 linhas no rascunho. A prova só tinha, sei lá, 50, aos 50 e poucos. Não ia dar. E eu só percebi isso, que era diferente o número de linhas, quando eu estava no meio da prova. Eu gelei muito. Aí eu tava sozinho lá, chamei lá o procurador, né, que é um procurador que fica lá na sala, um procurador e um servidor. Doutor, é o seguinte, eu preciso de uma folha de resposta nova, porque era a folha de resposta. Aí por que e tal? Não, porque tá aqui, errei e tal. Aí ele, não, eu tenho que ligar para Brasília, porque ninguém tava esperando, né? Então ninguém sabia como era a organização e tal. Aí ligou para Brasília, aí passou um tempo lá, e o tempo passando. Aí deram uma folha de resposta. Aí eu fui, perceba a marcha que eu tinha que fazer. Eu tinha escrito em 60 linhas. Agora eu precisava diminuir para 55, sei lá, uma coisa assim. Eu precisava tirar 5 linhas da peça, sendo que eu achava que tudo pontuava. Se eu tirasse alguma coisa, eu ia parar de pontuar. A letra diminuí muito, ficou muito esquisita a prova. E detalhe, a primeira folha eu mantive, né? Porque não ia dar tempo. Aí eu só escrevi a segunda folha tirando lá e pedindo a Deus que desse certo. E aí eu dei um risco enorme na folha que eu tinha escrito. Foi um xizão aqui. Não considerar essa, porque você tem que entregar todas as folhas. Ele me falou depois que você pode pedir várias folhas, mas você tem que entregar todas quando você entregar a prova. Beleza. Procurador foi um procurador no primeiro dia, ok. Levei o meu VADMEC da Ridel, normal. Segundo dia, um outro procurador, normal também. Segundo dia, fiz uma prova muito boa lá no dia de internacional, tributário, financeiro, enfim. Terceiro dia, prova de civil, processo civil, consumidor e econômico. Foi um outro procurador que ia atender os 2 dias. Aí ele chega, aí eu mostro lá os materiais, porque não era somente o VADMEC, tá? Você pode levar até 20 páginas de lei escrita. Então eu imprimia, colocava a letra bem pequenininha, a margem utilizada ali do começo ao fim. E aí eu tinha que mostrar essas folhas para ver se não tinha nenhum tipo de cola ou coisa do tipo. E mostrar o VADMEC. Aí quando mostra o VADMEC, aí o procurador olha assim. Esse VADMEC, meu colega hoje, tá? Mas
esse Vademecum aqui tem anotação. Aí eu, não, doutor, não tem anotação não. E é o mesmo Vademecum que eu usei nos outros 2 dias. Não tem anotação, tá aqui, ó. Julgamento de Adim e tal. Se vocês pegaram o Vademecum da Ridel, eles têm, ó, tá julgado inconstitucional pela ADI, tal, que falou isso. Sendo que todo mundo usava o Vademecum da Ridel em prova de segunda fase. Eu já tinha feito outras provas de procuradoria, né? E usava e nunca deu problema. E aí ele, não, você não pode usar. Aí eu, doutor, mas a prova é com consulta. Como é que eu não vou usar? Não, você não pode usar esse. Eu posso fazer o seguinte, o máximo que eu posso fazer é mandar pegarem um Vademecum lá na biblioteca, um que venha sem anotação, e você utilizar. E eu já conheci a biblioteca do MPU, e era uma biblioteca desatualizada, né? E a lei eu precisava dela atualizada. A biblioteca era tipo, eu fiz a prova em 2015, tinha os Vademecum era 2012, 2013. Aí, gente, o que é que eu faço? E detalhe, e a prova não começava, começava 9 horas e todo mundo no resto do Brasil, todo mundo começou a prova e a gente não começava porque, não, tudo bem, então pega lá, aí eu falei, os Vademecum tinham que pegar civil, tal. Ok, começa a fazer a prova puto. Detalhe, tá? Nessa época, porque não dá pra falar tudo, senão a live vai ficar também gigantesca, né? Mas nessa época, no meu estudo pra segunda fase, eu estava anotando muito. Por que eu estava anotando, galera? Porque a segunda fase é de escrever. Por que eu fazia muito questão na primeira fase? Porque a primeira fase é de marcar. Tá? Então, por que eu treinei muito conversando com as pessoas para a prova oral? Porque a prova oral é para falar. Então, coisa simples, não precisa se tornar muito complexo. Segunda fase eu escrevia muito, anotava muito em uns resumos, e eu fazia uns resumos para ler antes de começar a prova. Nesse momento eu digo, descansem antes de começar a prova, mas nesse momento não, porque eram resumos muito rápidos, com palavras-chave. E aí eu utilizava para ter uma memória mais rápida na hora da prova. Sendo que nesse dia, por causa desse estresse, eu não li o meu resumo. Ou seja, já comecei a prova puto, porque o meu ritual para fazer aquela prova foi alterado por causa dessa situação que aconteceu. Aí dá 10, 15 minutos de prova, eu já desconcentrado, assim, tá bem desconcentrado, aí toco o telefone. Minto. Antes, né, ele liga, aí eu ligue para Brasília, eu falei, né, ligue para Brasília porque todo o Brasil vai estar utilizando esse Vademecum e eu não vou estar utilizando, isso é quebra de isonomia e tal. Já ia... Aí ele, não, tudo bem, vou ligar para Brasília. Aí ele liga para Brasília e diz assim, fulano, é o seguinte, eu tô com um candidato aqui no Ceará, e o candidato está com o Vademecum anotado. Pode? Aí eu, rapaz, óbvio que ele vai falar que não. Aí eu, doutor, fala assim, por favor, por obséquio, fale que é um Vademecum da Ridel, bote a edição aí e tal, e que essas anotações são de julgado, tal. Por favor, podia falar isso? Aí ele falou, aí o cara ficou de olhar, não, vou consultar aqui. Aí, nesse ínterim, eu comecei a fazer a prova com os outros Vademecums. Aí quando dá uns 10 minutos, aí o cara de Brasília liga. Doutor, não, pode fazer com o Vademecum dele. Aí ele, sorridente, tá aqui o seu Vademecum. Obrigado. Começa a fazer a prova. E aí foi uma prova razoável, prova de processo penal também boa. No último dia, 4 dias, passo nos recursos. Detalhe, tava com liminar, tá? Tava com liminar lá o juiz tinha concedido a liminar. E aí vou fazer a oral. Na prova oral eu entro no grupo lá de aprovados para prova oral e tinha muito bizu. Por isso que eu não recomendo, gente, grupo de estudo quando você está indo para a primeira fase. Não, na moral, estavam perguntando se a gente ia fazer grupo de estudo da assinatura. Não recomendo, tá? Por que, Adalberto? Simplesmente porque você vai ter pessoas de inúmeros níveis. Vai ter aquele malucaço lá que nunca passou em nada, mas coloca a última teoria, a último julgado do STF. Vai ter aquele cara que só vai brincar. Vai ter aquele outro que vai jogar material pirateado. Você tá lá no grupo. Enfim, não adianta, tá? Mas quando você nivela de certa forma as pessoas que vão estar no grupo, é uma boa. Então você concorda comigo que pessoas aprovadas para uma prova oral é um grupo relativamente nivelado? É um grupo relativamente... Até para a segunda fase é. Até a segunda fase eu às vezes recomendo os nossos alunos entrarem quando perguntam. Então, eu entrei no grupo para prova oral, muito material bacana lá e tal. Fui fazer a prova oral. A prova oral teve cada fase teve uma situação engraçada, né?
Aí na prova oral, na prova oral, eu com meu glorioso nome, novamente, Adalberto, calham por chamar por ordem alfabética. Sendo que, isso era 2015, já existia o WhatsApp, tá? E o grupo era o grupo de WhatsApp. E aí o que acontecia? Muitos professores faziam perguntas tabeladas. Alguns não, mas muitos faziam perguntas tabeladas, que eles tinham uma folha de perguntas e eles saíam alternando as perguntas. Quem é que iria ser a cobaia? Quem é que iria ser a cobaia das perguntas? Papai aqui, tá? Eram 4 dias, sabe, 3 ou 4 dias de prova, eles dividiam manhã e tarde. Aí o primeiro grupo da manhã era eu, sendo que não somente eu era o primeiro grupo da manhã, eu era a primeira pessoa do primeiro grupo da manhã. E aí, galera, na prova oral não tem pra onde correr. Na objetivo e subjetivo eu nunca fiquei nervoso. Mas aí na prova oral, o começo é muito engraçado. Aí você fica lá sentado, aí fazem lá as conferências e tudo mais. Aí chamaram Adalberto, você vai ser inquirido pelo professor Douglas Fischer, né, que é procurador, meu amigo hoje. Inclusive um grande abraço para ele. Aí tudo bem, aí sento lá, aí ele tentou tranquilizar e tal, mas por mais que tentem me tranquilizar, você não fica tranquilo, meu irmão, você não fica tranquilo. Sendo que eu treinei muito bem para a prova oral, treinei muito bem, também não vou entrar muito no mérito, mas foi bastante treino com conversa mesmo, para quebrar gelo. Numa prova oral, você não pode ficar calado. Então parecia uma matraca. Vocês percebem que eu falo alto, né, gente? Vocês percebem que eu falo alto? Então eu falava... a minha mãe sempre diz assim... meu filho, na dúvida, fale alto, porque parece que você tem certeza. Pelo menos parece. Eu nunca vi uma pessoa indecisa falar alto. Normalmente o indeciso fala baixo. Pessoas decididas falam alto. Então, às vezes você pode até não ter razão em nada, mas tá falando alto, tá com alguma... Falando alto não no sentido de gritar, mas no sentido de falar com força, assim, né? E aí eu começo a prova do Douglas, prova muito tranquila. Aí eu acho que não tô lembrando agora outra. Aí vou pra Constitucional. Aí como é que é a prova do MPF, gente? A prova do MPF é você... No edital do MPF, você tem... algumas... tem o edital ele é todo dividido sem relação um assunto com o outro. Você pensa que não tem relação. Quando você lê o edital, é um edital meio maluco. Mas você vai entender a relação na prova oral. Por quê? Porque você puxa uma bolinha e aí vem uma numeração e aí ele pega aquela numeração dentro da matéria e pergunta as coisas sobre 3 temas diferentes. 3 temas bem diferentes entre si. E aí, por exemplo, no Douglas eu acho que eu peguei... atos processuais, teoria da prova e alguma outra coisa lá. Aí, não lembro mais, mas em Constitucional eu ainda lembro. A gente sabia os pontos mais delicados, porque tinha alguns professores que eram especialistas, alguns examinadores que eram especialistas. Por exemplo, a Débora Duprá, que foi minha examinadora de Constitucional, ela era especialista em direitos reprodutivos e índios. Direitos reprodutivos e índios. E aí tinha 2 pontos da parte constitucional, que um envolvia direitos sexuais reprodutivos e o outro envolvia índios. E eu sabia o número, porque era aquilo que a gente rezava para não tirar, era o número 17, eu lembro. O número um era 17 e o outro era 25, eu acho. Aí eu pego, dou aquela giradinha. Qual o número que dá? 17. Era sobre direitos sexuais reprodutivos, que a mulher era especialista. E aí, beleza, me ferrei porque o primeiro tema era um tema meio chato, também era aquela parte de metodologia jurídica boca da lei, né, o direito como boca da lei e tal, antigaço, uma teoria bem antiga. E aí ela faz a primeira pergunta, aí eu falo mal e porcamente, que era sobre esse direito como boca da lei, porque eu não estou lembrando agora o nomezinho que se dá. Acho que era o formalismo, não estou lembrando agora. Beleza, mas eu respondi mal, mas respondi. Aí a segunda pergunta veio assim: candidato, diga quais são as 3 correntes do feminismo. Aí eu olho assim, oi, isso nem é direito, na minha cabeça, né? Nem é direito, excelência, eu não entendi a pergunta. Aí ela, candidato, eu fui muito claro.
Quais são as 3 correntes do feminismo? Aí eu, pronto, me ferrei. Aí eu lembrei, não sei se vocês vão lembrar, eu sou do tempo. Na verdade, eu não tinha estudado feminismo. Na minha cabeça, direitos sexuais e reprodutivos era mais a questão de planejamento familiar, aborto, né, e tal. Isso eu tava mais ou menos, mas as correntes do feminismo eu não tava. E aí eu lembrei da novela O Cravo e a Rosa. Você já assistiu a novela O Cravo e a Rosa? Na novela das 6 ou no Vale a Pena Ver de Novo? Era uma novela das 6, mas hoje eu acho que passa em Vale a Pena Ver de Novo. O Cravo e a Rosa, que tem a Catarina e o Petrúquio. Então o Berto tá maluco porque se lembrou de O Cravo e a Rosa. Quem assistir vai saber. A Catarina era uma feminista. Então, como eu lembrava da novela e eu sabia que era na década de 20, aí eu falei, Excelência, o feminismo no Brasil foi muito... começou de maneira muito forte na década de 20, havia muitos movimentos feministas e as mulheres começaram a ter direito a voto e tudo mais. Aí ela, candidato, eu não perguntei o que é feminismo, ou no Brasil, perguntei as correntes do feminismo. Não, mas, então, vou chegar lá ainda, falando, enrolando. Aí quando vê, isso falando alto. Por quê? Porque quanto menos eu sabia, mais alto eu falava. Aí chegou uma outra examinadora que tinha chegado atrasado, a Sandra Curou, gente finíssima. Inclusive fui muito bem na prova dela. Aí ela chega assim na nossa mesa e diz: você poderia falar um pouco mais baixo, porque está atrapalhando o meu exame aqui do lado. Isso no decorrer da minha fala. Aí eu parei meio surpreso assim. Aí a Débora do Prado, não, tudo bem e tal. Aí ela, me desculpe, pedindo desculpa pra mim. E eu não sabia nem pra onde falar. Eu, pois é, doutora, me atrapalhou aqui. Aí ela, não, tudo bem e tal, vamos mudar aqui. Vamos pra outra parte que era criança, adolescente e idoso na Constituição. O que é que você pode falar sobre isso? Aí eu também falei. Porque qual era a tática? A tática era você estudar, eram 3 temas em cada, eram 3 letras, A, B e C, em cada número. Então, você tinha que saber muito bem pelo menos um tema em cada número, porque ele ia ser perguntado. Então, se você soubesse, você garantiria até alguns pontos. Resultado, tirei 5 nessa prova. De 10 eu tirei 5, mas eu fui muito bem nas outras. E aí voltei, fiquei com a sensação que podia, se eu fosse reprovar, ou era em constitucional ou em penal, que a prova de penal foi difícil também, da Ela Vieco. Voltei para casa, voltei para ficar como oficial de justiça, e aí dia 30 de outubro de 2015, eu estava lá em Maracanaú já aqui do ladinho, em Fortaleza, cumprindo mandado, quando vê no grupo de WhatsApp, saiu. Tinham servidores que entravam no sistema do MPF, né? Então sabiam, antes de ser publicado em Diário Oficial, eles já sabiam. Saiu. Quando eu entro, qual é o primeiro nome, galera, que aparece lá? Ordem alfabética. O meu, né? Não era muito difícil procurar. Quando veio aprovado. Rapaz, eu dei um grito. Eu acho que foi, em termos de grito sozinho, que agora eu tava dentro do carro. Foi um grito. Aí liguei pra minha mãe. Primeiro eu passei, eu não acredito e tal. E assim se encerrou minha trajetória nos concursos públicos. Tá, gente? É isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Já tem quase 2 horas aí de live. Quero lembrar vocês que às 23h59 de hoje encerra o lote 1 da assinatura ADN. Tá bem bacana, porque desde essa época... sim, complementando, o que é que aconteceu? Em 2015, eu passei em 30 de outubro. Sendo que não houve, não chamaram, era a época do Temer, né, que teve aquela emenda constitucional do teto de gastos, aí não chamaram ninguém. Iam chamar em fevereiro, não chamaram, então eu fiquei 1 ano sem nada o que fazer. Porque eu iria ser chamado, eu sabia que ia ser chamado, mas não queria mais estudar. E o oficial de justiça era muito tranquilo. O que é que eu decidi fazer? Resolvi ajudar concurseiros. Então, desde 2000, porque o pessoal chegava e perguntava, Alberto, como é que tu estudou? O MPF é muito difícil e tal. Eu falei, eu estudava assim, assado. Caraca, mas eu não estudo assim. Aí eu falei, pois é, mas eu não estudo desse jeito por causa disso. Aí eles, faz sentido.
Pois se tu abrir alguma coisa de orientação, ajuda com a minha avisa, porque na época já tinha os coaches, mas eram os coaches que não passavam, né? Que orientavam. Aí eu comecei a ver essa galera que não passava nada, sabe de uma coisa, vou abrir. Aí quando eu abri, alguns alunos meus passaram muito rápido, porque eram pessoas que já tinham uma boa base, e aí entendendo o que precisavam, eles passaram muito rápido, e aí fizeram propaganda, e a gente é o que é hoje. Tá bem, gente? Então a assinatura ADN, ela é resultado de já 8 anos orientando concurseiros, e a gente, vocês forem ver no meu perfil e no perfil do MetaDem, a gente já tem uma porrada de aprovação de gente que a gente consegue ajudar. Tá bem? Assim, até o meia-noite de hoje acaba o primeiro lote. O lote de amanhã já vai ser um lote mais caro. Aproveitem lá. Beleza, gente? Um abraço. Até a próxima. Valeu!